meninos, boa noite. Meu nome é Andréia, sou enfermeira de concurso e vim aqui, junto com a professora Lígia, fazer a correção da parte, da segunda parte aqui da prova do Exército, certo? A professora Lígia Cavaleiro fez a primeira parte da prova, da 20 até a 40, e coube a mim fazer da 41 a 60. Então vamos lá? Frente a um paciente internado em uma unidade de terapia intensiva, recebendo nutrição parenteral, considere as complicações potenciais, suas causas e as intervenções de enfermagem. Gente, só para que vocês saibam, a nutrição parenteral ela é a forma que a gente tem de alimentação mais, como é que eu posso dizer para vocês, mais pronta, né? Então o lipídio está pronto, a gordura está pronta, o carboidrato está pronto, a proteína está pronta. Então o risco de infecção que a gente tem é muito grande, certo? Então quais são as principais causas? Hipoglicemia, não vejo porquê de hipoglicemia, uma vez que, deixa aqui só a prof colocar aqui, uma vez que a gente vai ter aqui, pronto, uma vez que a gente só vai ter hipoglicemia se a gente não receber a NPT adequada, então não, né? Sepse pode causar? Com certeza, é um risco muito grande que a gente tem aqui de sepse. Embolia, muito raramente, mas vamos deixar isso daqui. Hiperglicemia, a mesma coisa, a gente só vai ter se por acaso a gente tiver aí uma alimentação inadequada. E aqui, ficou meio fora de foco, também não vai ter coagulado o catéter, certo? Então a gente está aqui entre embolia e sepse. Uma solução contaminada pode causar sepse? Pode. Uma tampa ausente no catéter causa embolia? Meninos, não, né? Uma tampa ausente no catéter vai causar ou extravasamento do material, ou vai causar sepse, ou vai causar contaminação do catéter. Então, essa aqui também não é. Resposta correta, letra B de bola. Por quê? Então, o que são outros cuidados? Sempre usar técnica estéreo quando trocar o equipo, e a gente troca o equipo cada vez que troca a bolsa de NPT. O curativo, a mesma coisa. Alternativa correta, letra B de bola. 42. Em uma unidade de pronto atendimento, uma UPA, ao realizar o acolhimento com classificação de grau de risco, AS 68 feminino, queixa-se de falta de ar. E o enfermeiro constatou que o paciente apresentava a dispneia sem presença de cianose. Ou seja, estava dispneia, mas ainda não estava com hipóxia. Ao aferir os sinais vitais, obteve-se batimento de 82, um pouquinho elevado, mas ainda dentro da normalidade. 26 movimentos por minuto, também elevado, Então aqui a gente tem uma frequência respiratória, ele está taquipneico. Uma pressão arterial dentro da normalidade. A ausculta pulmonar constatou a presença de sibilos generalizados. Considerando o quadro apresentado, é compatível com crise asmática. Devendo o quê? Meninos, eu vou ser bem sincera, essa questão me deixou muito em dúvida. Por quê? Porque aqui ela não é roxa, porque não existe roxa, certo? Não é vermelha, porque o paciente apresenta os sinais vitais aqui pseudo-normais, E nem azul. Eu fiquei muito em dúvida entre a amarela e a verde. Por quê? Porque no manual do Ministério da Saúde fala que para os pacientes serem considerados amarelo tem que ser uma crise asmática com alterações dos sinais vitais, Só que aqui ele não tem muita alteração de sinal vital. Inclusive, em compensação, o verde diz que tem que ser aqui uma crise asmática sem exacerbação, uma crise asmática com controle. Então eu fiquei em dúvida, mas a banca considerou correta a letra B amarela, porque o paciente está em crise asmática, sim, só que lá no manual dizia que a gente tinha que ter algumas alterações dos sinais vitais, e aqui a gente também só teve alteração da frequência respiratória, considerou correta a letra D de dado. Mas eu ainda, fiquei bem em dúvida em relação a essa questão. Tá? Então, seria verde se fosse uma crise asmática fora, Se fosse um paciente asmático fora da crise. E aqui a gente tem sibilo, generalizado, tem alteração de um dos sinais vitais. No amarelo, ele diz que em franca crise asmática com alteração dos sinais. Então, o mais próximo de um diagnóstico seria o amarelo, correto, alternativa a letra B. Lembrando, meninos, que a gente está corrigindo a prova A.
tá? Aqui ele vai falar de genograma, meninos. Genograma a gente usa muito na saúde pública quando eu quero desenhar uma situação, tá? Então aqui ele falou que um paciente fez uma artropatia de quadril, que o paciente tinha problema de locomoção, no quarto pós-operatório, ao realizar a visita domiciliar, né, eles viram que a paciente tinha algumas necessidades. Ainda o enfermeiro observou que a paciente, né, tinha algumas alterações no curativo e tinha algumas dependências em relação ao autocuidado. Então, ele diz o quê? Ao analisar a figura, permite que o quê? DN se divorciou em 2015. DN, aqui, meninos. Isso daqui a gente chama de paciente índice. O que é um paciente índice, meninos? Paciente índice significa que ele é o paciente zero, aquele que a gente começa a analisar. Então, ele não se divorciou. Divorciado, meninos, é quando tem um tracinho no meio do quadril, tá? FR e PR são natimorfos, que são isso daqui. Não, meninos, isso aqui significa que eles são gêmeos, tá? Natimorto, meninos, não teria o nome aqui, tá? E teria uma cruz para eles serem considerados natimortos. A N é pessoa índice. Não, meninos, pessoa índice ou tem que ser esse quadrado aqui ou essa volta ao redor do círculo. Então, a N também não é a pessoa índice. JR e MN vivem em união estável. Não, meninos, isso daqui significa divórcio, tá? E DR adotado é a correta, né? Ele tem esse sinalzinho aqui que significa que o paciente ele é adotado. Não é muito comum a gente fazer um genograma, mas alguns dados, né, algumas características são bem comuns, né? Então aqui significa que eles são casados, aqui significa seus descendentes. Quando tem esse sinalzinho significa que é divórcio. Quando é uma roda ou quadrado com outro quadrado, outra roda em cima, significa que é um paciente índice, ou seja, aquele que começa toda a sua a fiscalização, a investigação daquele paciente. Próxima, 44. Ao realizar o curativo, no ponto em que se observa a presença de exudato seroso em pequena quantidade, está correta. Meninos, sempre quando a gente precisa assim, quando tem um pequeno exudato, não tem exteriorização de material, não tem fibrina, não tem tecido desfacelo, ou seja, o tecido é vivo, e com pouca quantidade de secreção, qual é o curativo correto? É o hidrocoloide em placa. Assim como a gente também pode fazer para proteção de extremidades, certo? O que eu uso com colagenase? Meninos, colagenase quando tem esfacelo, tecido desvitalizado, bota de una, principalmente a gente usa para pacientes com úlceras varicosas, né? Então são pacientes que têm aí algum transtorno das extremidades. Carvão ativado é com exudato. Fétido, tá, meninos? Ou seja, tecido aí com infecção a gente utiliza, assim como carvão ativado com prata, que ele também é antibactericida, tá? Então, tanto carvão ativado quanto carvão ativado com prata, eu preciso ter exudato em grande quantidade. A gase seca com colagenase, a gente quase não usa gase seca, né? Porque a gente precisa de uma certa umidade para ter um curativo ideal. Mas aí, o correto seria hidrocolóide, que eu posso usar tanto com pouco exudato ou para proteção de extremidades. Correto? 45. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, a PNAB, a disponibilização pelo SUS do medicamento. Aí tinha toda aquela história, era uma história super comprida, que o paciente, ele tinha diabetes, que ele precisava de uma medicação muito específica, né? Então, do medicamento para portadores de diabetes tipo 2, com 65 anos ou mais,
com doença cardiovascular estabelecida ou com presença de doença renal, seleciona-se o transtorno. Atende ao princípio de, meninos, primeiro de todos, né? População adscrita não é princípio, certo? População adscrita significa aquela população que fica naquela região, não é princípio do SUS. E o que eu estou procurando aqui? Princípios do SUS. Se vocês quiserem, né, também tem lá na Lei 8080, tá? No seu artigo 7º. Outra coisa, descentralização político-administrativa. Isso significa na parte de administrar realmente, né? É a parte onde eu tiro assim, o poder puro e completamente dos seus, como é que vai ser? Da União, passo para os municípios. Então, também não é. Mas descentralização é um princípio do SUS? É um princípio do SUS. Vamos deixar a integralidade, que é a resposta correta, né? Longitudinalidade do cuidado. Também não é. Né? Porque longitudinalidade do cuidado significa que eu pego o paciente em toda a sua atenção, lá desde a promoção da saúde, então não é. E coordenação do cuidado também não é considerado princípio do SUS. Então a gente tem aqui o que? A integralidade da assistência. O que é a integralidade da assistência? É aquilo que o paciente ele tem que ser cuidado em todas as suas necessidades. Então aqui ele precisava de remédio de diabetes, ele vai conseguir. Ele precisa de um medicamento de hipertenso, ele vai conseguir. Se ele precisar ser encaminhado para o hospital secundário, ele vai. Ele pode ter atenção domiciliar? Pode ter atenção domiciliar. Ou significa o quê? Que tudo aquilo que o paciente precisar, o SUS vai oferecer. Por quê? Porque significa integralidade. Outra palavrinha muito ligada à integralidade, a gente chama de RAS, né? As redes de atenção à saúde. Então, nada mais é isso que de um cuidado integrado de tudo aquilo que o paciente necessita, né? E logo é o assunto que a prof mais gosta aí, que é o SUS. Vamos lá. A criação do Ministério da Saúde ocorreu em, meninos, o Ministério da Saúde foi em 1953. Alternativa, letra A, exatamente de um desmembramento do Ministério da Saúde e da Educação. A gente teve aí, porque antes era tudo junto, né? Tudo ligado ali ao Ministério da Previdência, e aí separou, tá? 1851 não é, em 1851 a gente não tinha mais império. 1990, aí a gente já tem a Lei 8080, também não foi criação. 1899, Oswaldo Cruz foi nomeado primeiro-ministro, também não é esse. Em 1808, também não é. 1808 é uma marca histórica de 1808, aí é a criação de um colégio, né, de uma escola de medicina no Brasil. Então aí a gente tinha que decorar mesmo qual era a data da criação do Ministério da Saúde, 1953. Aqui é outra coisa, meninos. Então, esse daqui, um homem vai ter que, né, um paciente, ele vai ter que ir para uma missão para o interior, num lugar onde tem enchente, onde tem um risco maior aí de disseminação de febre amarela, e eles estão perguntando, frente a isso, o que a gente precisa fazer? Tá? A gente teve que, só para vocês terem uma noção, meninos, a gente teve uma alteração aqui da vacinação da febre amarela, que agora é apenas uma dose. Então, a gente não tem mais 2 doses, não tem dose de reforço, certo? E ela tem que ser feita até o quê? Até 14 dias antes do paciente ir até ao local. Por quê? Porque é o tempo de imunização, né? Quer dizer, o tempo de criar imunidade. Fez a vacinação, cria imunidade em 14 dias. Mas vamos ver aqui, né? O que a gente tem de errado aqui nessa questão? Então, vamos lá. Esclarecer que o contato com macacos deve ser evitado, pois a transmissão da febre amarela está errado, né, meninos? Quem é que transmite a febre amarela? Mosquito, Aedes aegypti. O que acontece com o macaco? Assim como o homem, o macaco ele pode ser um hospedeiro, né? Então, pro vírus se modificar, para ele amadurecer, ele precisa de um hospedeiro, certo? Que pode ser o homem, como pode ser macaco, pode ser outros primatas, tá? Então aqui tá errado porque não é o macaco que transmite, o macaco é um hospedeiro. Orientar que na presença de sinais e sintomas, o paciente tem que ficar em isolamento por 14 dias, não, menino, isso aqui é o Covid, né? O paciente não precisa ficar em isolamento, precisa ficar em tratamento, né? Então ele trata aí sinais e sintomas da febre amarela, não precisa ficar em isolamento. Certo? Informar que a suscetibilidade é universal e que aqueles que tiveram a doença podem contraí-la novamente. Meninos,
Não existe nada certo, mas a gente sabe o quê? Que uma vez tendo a doença ou sendo vacinado, a gente cria uma imunidade em relação à febre amarela. A primeira dose da vacina de febre amarela nos indivíduos não imunizados e a dose de reforço daqueles que receberam uma dose de vacinação por mais 5 anos está errado. Antigamente, meninos, a gente fazia uma dose de reforço a cada 10 anos. Hoje não faz mais. A gente faz apenas uma dose de febre amarela. E a letra E, que é a nossa resposta correta, providenciar a aplicação da vacina de febre amarela em indivíduos com menos de 60 anos, correto, e que ainda não vacinados até 10 dias antes do ingresso da vacina, está correto, de preferência 14 dias, mas até os 10 dias. É o preconizado pelo Ministério da Saúde. Alternativa correta, letra E, de escola, certo? Então não confundam, a gente teve uma atualização do calendário vacinal e a gente não refaz a vacina da febre amarela, certo? Nem para quem mora em área endêmica, nada disso. Então vamos lá. 48. Apesar de ter cura no Brasil, a hanseníase ainda não apresenta, ainda representa, um problema de saúde pública e a ampla disseminação de informações e conscientização da população. O diagnóstico, o tratamento precoce constituem importantes ações para o controle correto. O que é a melhor coisa na hanseníase? Detecção precoce e tratamento adequado. Então faça a relação. Dada a toxicidade de medicamentos utilizados pela poliquimioterapia, que é o nome que a gente dá, certo, para os medicamentos da hanseníase, o tratamento deve ser suspenso nas primeiras 12 semanas de gestação, errado, tá? As medicações da hanseníase, a poliquimioterapia, a padrão, ela pode ser liberada, certo? Então, não tem problema, a gestante pode e deve fazer o tratamento para hanseníase. Todos os contatos domiciliares e sociais do doente que não forem identificados como caso de hanseníase na avaliação inicial, a gente vai fazer aquela avaliação, vai procurar lesões, para fazer o dermato, para ver se teria alguma lesão, alguma perda de sensibilidade, devem passar por avaliação dermatoneurológica por pelo menos uma vez ao ano. Exatamente, até pelo menos por 5 anos ela está correta, certo? Isso é o que a gente faz. Porque assim, a hanseníase, só para vocês entenderem, eu preciso de um longo tempo de exposição, certo? Então não é assim, eu não entro em contato com o paciente, tá aí, a hanseníase, meninos, é por gotícula, tá? Não achem que é por pele, isso aqui pega ratão na prova, certo? Então aí, o paciente, ele precisa ficar um longo tempo de exposição, uma exposição muito próxima, e ainda há boatos de que a gente tem que ter uma sensibilidade, uma predisposição genética ainda para ter a hanseníase. Então, aquelas pessoas que têm contato e que não apresentam sinais e sintomas precisam ser avaliadas pelo menos uma vez ao ano durante 5 anos, porque também é uma doença que às vezes demora aí 10 anos para começar a apresentar os sintomas, então a gente precisa fazer essa visualização. Então, pelo menos uma vez ao ano durante 5 anos é a nossa resposta correta, letra B. Vamos ver o que tem de errado nas outras? A avaliação da sensibilidade dos olhos deve ser realizada com monofilamento. Vocês imaginam, meninos, pegar uma cerda de pasta de escova de dente e ficar enfiando no olho da criatura? Não, né? Quando eu preciso fazer a avaliação ocular, que eu posso sim ter lesão ocular com hanseníase, eu faço com fio dental, tá? Quando houver necessidade, aí eu faço com fio dental, errado, letra C. A transmissão se dá por meio de uma pessoa com hanseníase na forma infectada, a paucibacilar, errado, meninos. Ela tem que ser o quê? Multibacilar, Então tem que ter várias lesões, tem que ter mais de 5 lesões, ou seja, de 6 para frente, ou seja, o paciente tem que estar bem bacilífero, precisa estar transmitindo a doença. Quando o paciente é paucibacilar, ou seja, com menos de 5 lesões, 5 ou menos aí, a gente tem poucos bacilos, nos perdigotos, na saliva. Então o risco de transmissão é muito baixo. Então não é paucibacilar, é multibacilar, certo? Então, está errada essa alternativa. E no Brasil, é proibido o uso da talidomida para o tratamento de hanseníase. Está errado, tá? A talidomida, o tratamento de hanseníase ou reações hansênicas são reações causadas pela própria medicação. Mas isso não quer dizer que a gente tem que parar o tratamento. A gente tem que avaliar aí o risco-benefício para continuar ou não o tratamento.
tá? A talidomida, ela só é proibida para gestantes, tá? Ou mulheres que queiram engravidar ou que estejam pensando nisso. Por quê? Porque a litomida, ela é teratogênica, ou seja, ela causa malformações nos RNs. É uma medicação para enjoo muito dada ali na década de 40, onde as crianças nasciam com os braços, assim, só o antebraço e uma mãozinha, né? Que a gente chama de geração de talidomidas. Então, essa medicação não pode ser dada de jeito nenhum para gestantes, mas ela pode ser sim, ela é sim uma medicação preconizada para tratar as reações rancêmicas. Correto? Então tá errado, não é proibido, ela é permitida e faz parte sim do protocolo. 49, certo? Considerando que os pacientes portadores de tuberculose, viu assim, olha, eles vêm direitinho, né? O exército ele é assim, né? Então assim, primeiro ele falou de saúde pública, aí depois ele falou de SAMU, agora ele tá falando de doenças transmissíveis, né? Crônicas transmissíveis. Então lá, tô falando, primeiro eu falei de hanseníase, agora eu vou falar de tuberculose. Então a gente sabe que a tuberculose, ela também, como a hanseníase, é um tratamento longo, é um tratamento também com poliquimioterapia e que alguns medicamentos causam uma toxicidade muito grande. E ele quer que a gente faça exatamente isso. Ele quer, meninos, que a gente faça essa avaliação. Então vamos lá. Eles têm aqui os medicamentos e os possíveis efeitos colaterais. Então, vamos lá. A rifampicina. Meninos, a rifampicina, geralmente, ela é associada a transtornos renais, tá? Então, pacientes que fazem tratamento com a rifampicina, a gente tem que pedir para eles, tomem cuidado, porque tu pode ter uma urina avermelhada, pode ter uma urina escura, como se fosse Coca-Cola, pode ter suor com cheiro, até mesmo com uma coloração alterada, certo? Então, a rifampicina, ela faz uma alteração na parte da urina. Isoniazida. A isoniazida, meninos, ela causa transtornos neurológicos. Vou botar aqui neurológicos, tá? Neurológicos. Então, aqui, ansiedade, euforia, às vezes ela pode causar alucinações. Então, tá aqui. Então, a gente já tem aqui, né, meninos, rifampicina A5, tira esse, tira esse, tira esse. Vamos lá, então. Então, aqui a gente já viu, né, que a pirazidamida, ela causa também insuficiência renal. Então, aqui. O etambutol, meninos, tá? O etambutol, ele causa uma neurite óptica, certo? E a streptomicina, meninos, ela causa problema auditivo, tá? Ou hipoacusia. Tanto é que antigamente a gente dava muito streptomicina para menino, certo? Menino que eu digo assim para criança. Então tinha uma dor de garganta, streptomicina. Tinha uma dor de streptomicina. E a gente viu que essas crianças elas cresciam com alterações auditivas, certo? Então ele pode sim causar uma perda de audição. Ah, mas que horror, André, então eu nunca vou usar essas medicações. Elas podem ter efeitos colaterais. Ah, mas André, como é que eu faço isso? Meninos, isso aqui é decoreba. Tá? Eu tenho que pegar lá o manual do Ministério da Saúde que fala sobre tuberculose e tratamento e quais são os possíveis efeitos colaterais. Mas dois são clássicos que eles gostam de perguntar. Uma é a rifampicina, tá? A rifampicina ela escurece a urina, escurece o suor, né, os líquidos do corpo, e a streptomicina ela causa hipoacusia. Então, se a gente soubesse os dois, a gente já conseguiria matar essa questão aqui, tá? Mas a gente tem que decorar? É uma questão que pode cair em prova, como vocês viram aqui. Então, após licença, o soldado procurou um ambulatório de saúde da organização militar, onde prestava serviço, com a história de queixas que caracterizavam a transmissão sexual, certo? Face a essa situação, o enfermeiro estava realizando o atendimento e ofereceu a realização dos testes, ou seja, o enfermeiro vai lá e pergunta, quer fazer o teste? Certo? Como é a sorologia, a gente tem que pedir autorização para o paciente, se o paciente quer fazer ou não esses testes. Certo? Então ele perguntou. Aí o que o soldado disse? Quero fazer. Ele consentiu isso, ele falou e assinou um termo. O de HIV deu negativo e o teste rápido, que a gente chama de teste treponêmico, deu positivo. Eles querem saber qual é a nossa orientação. Só para vocês saberem, meninos, primeiro de tudo, qual é o princípio da bioética,
certo? Então não é maleficência. Maleficência, meninos, é não fazer o mal. Beneficência é fazer o bem. Justiça é ser justo, né? Individualidade não é nem princípio da bioética, individualidade. Autonomia significa o quê? Eu tenho que sanar as dúvidas daquele meu paciente e dar a ele a autonomia de escolher ou não o seu tratamento. Então, o que aconteceu nesse caso aqui? A resposta certa é autonomia. Eu vou lá e pergunto para o soldado: você deseja fazer? Você tem os sintomas? Você precisa do teste para fazer? E se der positivo, você precisa fazer um tratamento. Tá? Então você quer fazer, ele podia ter dito não quero fazer a sorologia, é uma decisão do paciente, desde que ele esteja esclarecido para isso. Mas nesse caso, ele esclareceu e autorizou, ou seja, o paciente teve autonomia e ele escolheu fazer, por isso que é um princípio da bioética. Individualidade não é nem princípio. Maleficência é não fazer o mal, beneficência é fazer o bem, tem coisas que são diferentes essas duas coisas. Justiça é ser justo com aquele paciente, ser justo com aquela pessoa. E autonomia é dar escolha para esse paciente, foi o que aconteceu aqui, princípio da autonomia. A outra, frente a isso, meninos, o Ministério da Saúde ele tem um protocolo que ele diz o quê? Nos casos de positivo, para os pacientes que fazem testes treponêmicos, que são os testes rápidos, a gente tem duas situações. As gestantes, elas já começam o tratamento e fazem um teste não treponêmico, que é o teste rápido, tá? Elas, fazem o VDRL. E aí, fazem o tratamento, certo? E tem que tratar também o paciente. E aí, se o VDRL der negativo, pode ser uma cicatriz da sífilis, que eles chamam, ou seja, o paciente já teve algum contato, alguma coisa e ficou ali uma cicatriz, ficou ali uma marca dizendo, epa, você já teve. Quando o paciente não é gestante, a gente faz o que primeiro? A gente pede o VDRL, tá? E o paciente vai fazer o VDRL e vai vir um resultado. Se der 1 para 8, o que acontece isso aqui, mente? Se der 1 para 8, também é uma cicatriz, a gente não trata, a gente só observa. Se o teste der 1 para 16, eu começo o tratamento para o paciente e para os seus contatos, né? No caso, os seus contatos sexuais. Então, vamos ver aqui o que tem aqui. Solicitar o exame FTA ou outro teste treponêmico? Não, meninos, a gente tem que solicitar um teste não treponêmico, como o VDRL. Confirmar o resultado obtido, coletando nova amostra e refazendo o teste rápido para sífilis no máximo 24 horas. A gente já viu que não, né? Preciso pedir o VDRL. Solicitar o exame VDRL ou outro teste não treponêmico para confirmação. Correto, meninos. Considerar que CJ é portador de sífilis? A gente já viu que não, né? Eu preciso fazer outro teste, como ele não é gestante, eu preciso fazer um outro teste. E aí a gente precisa fazer o tratamento adequado, então não é nem primário, nem secundário. E aí que a gente vai ver, né, quanto tempo o paciente apresenta os sintomas, quais são os sinais e sintomas, para ser considerado primário, secundário ou terciário, vai depender aí da onde forem quais forem as lesões, né? A gente considera ali a fase primária da sífilis, quando tem uma lesão só no órgão genital, geralmente nem é dolorosa. A secundária, quando a gente tem exantemas, principalmente na palma das mãos e dos pés. A terciária, a gente já tem uma sífilis até com transtornos mentais aí, né? Com transtornos neurológicos aparecendo. Então, o que a gente faz, meninos? Pede outro teste não treponêmico, dependendo do resultado aí a gente vai tratar. E não adianta tratar só a pessoa, tem que tratar o paciente e o seu companheiro, tanto na gestante quanto nos rapazes, correto? Então aqui, em 31/7, o soldado recruta de 18 anos, ou seja, já tem 18 anos, isso é uma informação importante. Ao comparecer na inspeção de saúde, apresentou o oficial, o enfermeiro, sua carteira de vacinação, contendo o quê? 2 doses de duplo adulto. Meninos, o que está faltando aqui? Mais uma. A terceira dose da dupla. Hepatite B, quantas doses são? Terceira dose. Lembrando, meninos, se tem na carteira de vacina, eu não recomeço o esquema vacinal. HPV. Meninos, o HPV, ele é feito nos homens, tá? Até os 14 anos, salvo engano,
tá? Então, assim, a gente não faz mais. Ah, eu posso fazer se ele for um posto de saúde, né, um posto particular, né, aquelas clínicas particulares, eles fazem uma idade até mais avançada. Mas no SUS não é recomendado. Fez uma dose e não deu continuidade, né, que nessa idade aí, pacientes não imunossuprimidos só fazem 2 doses, uma no dia e depois de 6 meses. Então, a gente não refaz HPV. Tríplice viral, a gente sempre tem que ter uma dose e depois uma dose de reforço. Então, eu tenho que fazer o reforço da tríplice. E outra coisa que a gente não viu aqui também, né, é a febre amarela. Uma dose de febre amarela, essas são as vacinas do adulto. Claro, e depois tem as de campanha, de gripe, agora, né, a do Covid. Então, essas aqui são as orientações. Então, vamos lá. Providenciar a aplicação das terceiras doses da vacina dupla adulto, a gente já viu que sim. Da hepatite, a gente também já viu que sim. A segunda dose da tríplice viral e agendar a aplicação para febre amarela em 30 dias. Essa questão, ela está correta. Por que, meninos, que ela está correta? Porque eu já estou fazendo uma vacina de vírus. Geralmente a gente dá um espaço entre elas para a gente não confundir o sistema imunológico daquele paciente. Como ele não vai ali viajar imediatamente para um local, a gente pode agendar. Então vamos ver o que está de errado nas outras. Providenciar a aplicação da terceira dose das vacinas dupla adulto e hepatite B. Estaria correto. A segunda dose da tríplice viral, a vacina da febre amarela em dose única. Por que ela não está errada, menino? Por que ela está errada? Porque a gente não faz geralmente 2 doses de vacina de vírus. Ainda mais, meninos, que a febre amarela é vírus atenuado. Então, ali a gente faz um espaço entre 30 dias entre uma vacinação e outra. Solicitar sorologia para hepatite B? Não, por quê? Porque ele não completou o esquema vacinal. Providenciar a aplicação da terceira dose da vacina dupla e da hepatite apenas, e aí o reforço, né, da tríplice viral e da febre amarela, também está errado. Providenciar a aplicação da terceira dose da vacina dupla adulto e da hepatite B está correto. A segunda dose da vacina do HPV, não, por quê? Porque ele já passou da idade e a gente não faz mais, a não ser que ele vá como a prof falou, numa clínica particular aí para poder fazer as outras doses da vacina da HPV. Cai vacina na prova, meninos? Cai vacina na prova. Aqui, então, o primeiro tenente do QCO, né, que é isso que vocês querem ser, e vocês podem agora, né, vamos ver quem passou nesse concurso, ele tem que arrumar uma caixa de isopor, né, para levar, uma caixa térmica, para levar as vacinas para a campanha para vacinação de ribeirinhos. O que é importante, né, meninos? As vacinas, elas têm que ser guardadas entre mais 8 e mais 2 e mais 8 graus Celsius, certo? Então, abaixo disso ou acima disso, a vacina ela pode perder o seu efeito e a gente não quer isso. Então, o que eu tenho que fazer? Vamos lá. As bobinas reutilizáveis ou Gelox, né, que é o nome comercial que a gente faz, elas, quando necessário, completaram o nível da água errado, meninos. Uma vez que elas são inutilizadas, teve o vazamento do conteúdo interno, eu não posso reutilizá-la, eu tenho que descartar. B. Posicionar o sensor no centro da caixa térmica correto, nunca encostado na parede, né? Porque ali a temperatura não é adequada, e se encostar o termômetro da parte interna, né, o verificador de temperatura, e se ele encostar num dessas bobinas reutilizáveis, a temperatura vai ser muito menor do que no centro da caixa. Então, eu tenho que colocar ela no centro da caixa, também está correto, monitorizando a temperatura até atingir de mais 1 grau, correto, para certificar a adequada climatização no interior da caixa. Exatamente. Por que isso, meninos? Por quê? Porque entre esse mais 1 grau significa que aqui no meio da caixa deve estar aí uns 2 graus, e é o tempo também, né, que quando eu abro a caixa para colocar as vacinas, eu tenho perda de calor e eu consigo manter essas vacinas na temperatura adequada. Essa alternativa ela está correta exatamente no manual que a gente tem, meninos, de rede de frio, tá? Então, lá tem o de vacinação e tem aí o de rede de frio. Fixar o registrador de temperatura na tampa da caixa térmica com a carga organizada, garantindo a medição da temperatura precisa. Não, né, meninos? Eu não posso colocar o registrador de temperatura na tampa da caixa, porque toda vez que eu abrir a caixa,
o termômetro mesmo, ali onde registra a temperatura, ele vai para o céu aberto, aí vai perder né, vai perder o frio, vai para o calor, vai estar aí medindo a temperatura ambiente e não a temperatura dos imunobiológicos. Dispor bobinas nas paredes internas e sobre, não, tá, meninos? A gente só coloca nas laterais e no fundo da caixa, nunca em cima, tá? E ambientar as bobinas, a única coisa aqui é o mais 2 graus, tá, meninos? Que o correto é mais 1 grau Celsius, de acordo com o manual do Ministério da Saúde de Rede de Frios. Resposta incorreta, mais 1 grau. Essa questão aqui, meninos, também é outra questão que me deixou com um pouco de dúvida, porque olha só, ele quer que a gente faça um cálculo de quantidade de pessoas que foram vacinadas. E aí ele diz assim, ó, considerando que para o ano de 2021, o município X tem a população na faixa etária de 60 a 69 anos de aproximadamente 10 mil idosos. E este foi o público-alvo para vacinação no mês de abril e maio. A cobertura vacinal para esse período é de... Então, assim, meninos, o que é cobertura vacinal? O paciente pode estar vacinado e imunizado. Vacinado é uma dose, imunizado são 2 doses. Por isso, meninos, que eles levaram em consideração os 3 mil idosos. Logo, se eu tenho 10 mil é 100%, 3 mil é X. A regrinha de 3 simples, né? Aí eu venho aqui e faço 10.000x é igual a 3.000 vezes 100. Eu posso cortar aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3, mais 1, 4, tá aqui, x igual a 30%. Alternativa D. Por que eles consideraram, meninos, esses 3 mil? Porque são os pacientes imunizados, ou seja, aqueles que alcançaram a vacinação, né, a imunização completa. Então, 30% imunizados. De acordo com a resolução COFEN de 292 de 2004, que considera a capacitação de transplante de órgãos e tecidos, incumbe ao enfermeiro o quê? Meninos, isso é uma legislação bem específica, certo? Então, ele fala o quê? Que realizar a imunização do doador potencial, meninos, não é doador, tá? É receptor. Então, todo paciente que for receber a vacina, um possível órgão, eles têm que estar imunizados de forma o quê? Protetora. Então, não é doador, é receptor. Alternativa B. Realizar a avaliação do doador quanto às condições que possam aumentar o risco do procedimento e diminuir a curva de sobrevivência do receptor e informar a família representante legal do receptor constatado. Meninos, isso daqui não cabe ao enfermeiro, tá? O enfermeiro, ele pode auxiliar, mas realizar a avaliação do doador, ele é do médico, certo? Comunicar os familiares sobre a ocorrência de morte encefálica. Quem é que comunica óbito, meninos? Médico, enfermeiro não comunica, porque óbito é diagnóstico. Então, a gente não comunica óbito, tá? Função do médico. Quando se tratar de órgão vital, responsabilizar-se pelo seu acondicionamento após a retirada e acompanhá-lo durante todo o transporte. Não é obrigação, tá, meninos? Ele pode acompanhar até a chegada do doador. Então, não é também função do enfermeiro. E realizar a enucleação do globo ocular quando tecnicamente habilitado, ou seja, o enfermeiro ele faz um curso e ele é capacitado e habilitado. O que é enucleação, meninos? É tirar o olho, é tirar o órgão para o transplante. A gente acha que não, né? Que é estranho, mas o enfermeiro que está habilitado, está qualificado, ele pode sim fazer a nucleação do globo ocular para fazer aí o transplante de órgãos. Aqui, o paciente está falando que ele tem um transtorno, ele é considerado ali pela avaliação, ele é um paciente que tem detecção de problemas ligados ao álcool, né? Então, assim, e é uma ótima oportunidade, ele veio ao posto de saúde e tal, e eles querem saber como é que é o nome do teste que a gente faz para detectar. Então, o instrumento que permite detectar diferentes níveis de consumo de álcool, desde o baixo risco até o nocivo, é chamado de quê?
Exatamente, pode parecer um pega-ratão aqui, meninos, mas não é. É um teste de identificação de problemas relacionados ao álcool. Exatamente isso. O mini estado mental, meninos, é como se fosse fazer um exame físico. Eu não ausculto o paciente. Então, quando eu for fazer um teste de estado mental, eu vou ver se o paciente tem alucinação, se ele tem a percepção, se ele está orientado, se ele está lúcido, se ele consegue verbalizar da forma correta. O teste de fluência verbal por categorias semânticas é para ver se o paciente consegue responder de forma adequada. Né? Se ele sabe categorizar as palavras, né? Se ele sabe, por exemplo, assim, me diz o maior número de palavras que sejam frutas. E o paciente vai dizer, me diga o maior número de palavras masculinas, o paciente vai dizer. Então, ele trata para ver se o paciente consegue fazer a associação de ideias. Este questionário de Pfeiffer, ele é utilizado, meninos, para dependência de idoso, tá? Então, assim, ele vai dizer, o idoso, ele consegue ir à loja, o idoso consegue cuidar da sua alimentação, o idoso consegue cuidar, assim como atividades em dependências diárias, certo? Alternativa correta, letra A, de Andréia, a melhor professora do mundo, depois da professora Lígia. Certo? Então, aqui, para estratificação de riscos cardiovasculares, aplicação dos scores de Framingham, meninos. Isso daqui, ele utiliza para riscos cardiovasculares, tá? Então, além dos níveis pressóricos, o que a gente tem que cuidar? Então, isso daqui, meninos, é de risco cardiovascular, tá? Então, quais são aqui, meninos? O sexo, a gente sabe, né, que o sexo interfere sim nas condições cardiovasculares, a idade também, o tabagismo, o nível de colesterol bom e o nível de colesterol bom são aí os riscos mais avaliados de acordo com o score de Framingham. Como é que eu sei disso, meninos? Decorando, tá bom? 48. Observe a figura. Eles adoram essa pergunta, meninos, o que cai disso aqui em prova, vocês não têm noção. Quando tem que avaliar se o paciente ele apresenta aí alguma alteração de extremidade, principalmente pés diabéticos, né? O que a gente faz? A gente tem que fazer a avaliação. Onde é que a gente vê, meninos? No dedão, certo? E nesses pontos aqui na planta do pé, tá? Então, a gente vai fazer no dedão, logo abaixo dele, no meio do pé, aqui, ó, em cima dos carpos, né, dos tarsos, desculpa que eu tô falando do pé. Então, eu vou fazer no dedão e aqui nos tarsos, no primeiro, no meio e na ponta. Ali tinha outros testes onde eles mostravam só nos dedos, que mostravam no calcanhar, mas essa aqui é no dedão e nos metatarsos. Ao orientar a RS sua filha a respeito do preparo da insulina, também tinha uma historinha, uma história super longa que vai falar sobre a insulina, certo? Informar que seringas graduadas em ml substituem as de unidades. Meninos, isso aqui tá errado, pelo amor de Deus. Vocês como estudante, vocês como enfermeiro, vocês como orientador, tomem muito cuidado. Eu já vi paciente morrer, porque ao invés de dar 10 unidades de insulina, sabe o que eles fizeram? Deram 10 ml, meninos. O paciente entra em hipoglicemia e morre. Então, tomem cuidado. Eu não tenho comparação de unidades internacionais ou 10 UIs, 10 unidades para ml. Não. ml é uma coisa e unidade internacional é outra. Para se vocês compararem, é 0,1 ml. Aí pode, né? Não tem lá assim, ó, aí tem 1, 2, 3, 4, aí 5 maior. Então, isso daqui, ó, é uma unidade. Aqui é 2 unidades. Mas a gente não pode equiparar o volume de 1 ml com o volume de unidades internacionais. Isso é o maior erro que acontece, certo? Esclarecer que quando até 2 horas após a refeição, a glicemia capilar apresentar valores acima de 100 mg por decilitro, imediatamente a aplicação da insulina. Errado, meninos. Né? Principalmente o diabético, ele demora mais tempo, ele tem um platô e depende da insulina que ele utiliza. Então, a gente não faz essa verificação. Está errado. Demonstrar a aplicação da prega cutânea no antebraço, meninos. É no antebraço, porque aqui é o braço,
E aqui é o antebraço. É aqui que a gente faz insulina? Não, né, meninos? A gente tem uma prega onde? No tríceps, a gente tem subescapular, a gente tem no flanco, a gente tem periumbilical. Então, eu não faço, né? Eu tenho glútea, eu tenho na coxa, eu não faço insulina no antebraço, está errado. Letra D. Orientar que o exercício físico, a temperatura ambiente elevada, febre, banho quente, compressas e tal, aumentam a velocidade da insulina. Exatamente, meninos. Exatamente. Né? Então, assim, fazer massagem acelera a absorção, o exercício físico, ou seja, aumenta ali o metabolismo do paciente, vai aumentar aí a absorção e não é o que a gente quer e pode sim causar hipoglicemia nos pacientes. Enfatizar que, independente do tipo de insulina, a velocidade da absorção é semelhante em todas as regiões. Errado. Primeiro, que nem insulinas têm a sua velocidade de absorção diferente e regiões do corpo também têm aplicações diferentes. Aqui está errado. Alternativa correta, letra D de dado. E a última, mas não menos importante, considere os aspectos relacionados à vigilância epidemiológica, essa é a alternativa correta. Então, quando eu estou falando de vigilância epidemiológica, eu estou falando assim de determinantes e condicionantes da saúde, estou falando de notificação compulsória, estou falando de sistemas de informação. Então, vamos lá. A notificação compulsória de doenças e agravos de interesse de saúde é de competência exclusiva do médico. Errado, meninos. É de qualquer pessoa. Eu não estou nem falando de qualquer profissional. A gente comunicar é de qualquer pessoa a notificação. Exatamente. O técnico pode, o enfermeiro pode, o assistente social pode, qualquer pessoa habilitada pode ir lá e notificar. E não é exclusiva do médico, está errado. Também uma questão bem comum em prova. Qualquer cidadão que tenha conhecimento da doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória pode comunicá-los. Exatamente. Então, por exemplo, se eu estou na minha casa e sei que do meu lado tem um paciente com hanseníase e ele não vai lá e não notifica, está com dengue, está com botulismo, está com raiva, está com meningite, a gente vai lá e precisa sim comunicar, tá? Está dizendo que qualquer cidadão pode comunicar. Instituições hospitalares estão dispensadas do preenchimento da ficha? Ninguém está dispensado. Pública, privada, unidade de saúde, laboratório, consultório médico, consultório dentário, descobriu alguma doença de notificação compulsória, é obrigatório a preenchimento da ficha de notificação, está errado. Inclusive, o laboratório particular de Covid deveria notificar o Covid, certo? Os casos suspeitos e confirmados de Covid devem ser comunicados semanalmente. Errado, meninos. Como ele é uma SRAG, ele é uma pandemia, ele é o que? Imediato. Ou seja, tu tem até 24 horas para comunicar os casos de Covid. Então, também está errado. E no Brasil, a obrigatoriedade em realizar a notificação compulsória se restringe às doenças transmissíveis de interesse relacionado da lista elaborada, revisada periodicamente. Não, né, meninos? Outras, por exemplo, assim, o Covid ele não está lá especificamente na nossa lista. Mas se houver necessidade, eu tenho que comunicar? Tenho que comunicar, tá? Então, não é só doenças transmissíveis. Agravos também tem. Como assim, professor? Exatamente. Violência sexual, violência autoprovocada, acidentes de trabalho, que não são doenças, ou seja, não são doenças transmissíveis, são agravos à saúde e que também precisam ser notificados. Tá bom, meninos? Eu agradeço a vocês, espero que eu tenha sanado algumas dúvidas. Essa foi uma prova ali que eu entendo que tem algumas coisas que foram até meio chatinhas, mas assim, eu espero que eu possa ter ajudado vocês aqui nessa correção. E vocês sabem, qualquer coisa, né, meninos? E a gente tá lá no Instagram, no enf, _Andreia Labrea. Eu sei que não ajuda muito essa caneta aqui, né? Então segue lá. Dá um like aí no canal, no Instagram. E eu vejo vocês aí, né, no YouTube também. E eu vejo vocês aqui nas próximas correções de prova. Querendo alguma coisa, meninos, já sabem, vai lá no canal, no Instagram, no canal da professora Lígia ou no YouTube. Faz ali, comenta o que vocês querem que a gente faça aqui. Que a gente está sempre aqui para ajudar vocês. Tá bom, meninos?
Um beijo, muito obrigada, tchau, tchau, e sempre estudem e não desistam.